Boa noite, pessoal. Vou apresentar para vocês o trabalho das 4 fases da criança, da atividade Jogos e Cultura Popular, do professor Álvaro, da Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf. Vamos lá. Estágio sensório-motor, do nascimento até cerca de 2 anos. Nessa fase, a criança aprende sobre o mundo por meio dos sentidos e da manipulação dos objetos. Ou seja, é nessa fase onde a criança ela vai aprender alguns movimentos que são de suma importância. Por exemplo, as crianças nessa fase têm a tendência a pegar tudo, principalmente algo relacionado que eu acho bastante interessante à comida, porque se você der um prato de um arroz para a criança nessa idade, ou qualquer coisa que seja em termos de farelo, ela vai com a pontinha do dedo pegando detalhe por detalhe, coisinha por coisinha, caroço por caroço, e vai direcionando para a boca, é onde ela vai começar a ter o desenvolvimento motor de dedos, de pés, de mãos e etc. Se você pega nos pezinhos de uma criança e começa a fazer alguns movimentos, ela começa a empurrar de volta. Então, é nessa fase. E essas fases, elas são muito importantes, pessoal, para a gente conseguir compreender a criança, tá? Estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos. Durante esse estágio, a criança desenvolve memória, imaginação. Eles também são capazes de entender as coisas simbolicamente e as ideias e entender as ideias do passado e do futuro. Por exemplo, o que que eu quero falar com isso? Quando a gente diz nesse sentido desse estágio pré-operacional onde as crianças elas são capazes de entender simbolicamente, é porque tudo para elas ali ainda são fantasias, elas criam coisa na cabeça dela, elas veem, elas querem imitar tudo, é, é tanto que nessa fase a gente costuma dizer o seguinte, a criança ela consegue fazer basicamente tudo que ela observa, ela consegue imitar e consegue fazer e reproduzir às vezes quase que igual. Estágio operacional concreto de 7 a 11 anos. Durante esse estágio, a criança se torna mais consciente dos eventos externos, bem como de outros segmentos que não são seus. Elas se tornam menos egocêntricas e começam a compreender que nem todos compartilham seu pensamento, crenças ou sentimentos. A criança, nessa fase do estágio pré-operacional, ela começa já a ter um sentido mais amplo, não ainda na próxima fase a gente vai dizer, mas um sentido mais aguçado um pouquinho, que começa a entender um sim, a entender um não de uma forma mais eficaz e começa a ter esse sentimento de revolta, por exemplo, de dizer um não, a criança já começa já ali, já a chorar algumas vezes, e muitos pais acabam passando por isso. Então é justamente nessa fase, e entender essa fase é crucial para você conseguir a evolução do seu filho em estágio operacional formal a partir dos 11 anos. Durante esse estágio, as crianças são capazes de usar a lógica para resolver os problemas, ver o mundo ao seu redor e planejar o seu futuro. Ou seja, algumas crianças nessa fase, e na maioria das vezes, que isso varia, pessoal, é de acordo com o ambiente, de acordo com o local que se vive, com a educação num todo. A criança ela consegue já ter um pouco mais de consciência a partir dessa fase. Ela consegue distinguir o que é certo, o que é errado, e é nessa fase que ela começa a criar as responsabilidades, tá? Essa era a minha apresentação sobre Jogos Cultura Popular do professor Álvaro. Muito obrigado.